Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito da entrevista coletiva ontem, após o empate frustrante entre o clube do Remo e Tombense, do placar de 0-0, do técnico Gustavo Mourinho, que tentou, de uma certa forma, justificar o porquê que o Ribamar ainda é titular do clube do Remo. Vai ter algum tipo de consequência mais esse resultado ruim? Ou a gente vai continuar na mesma situação? Cadê a diretoria? Alguém apareceu? Hoje à noite tem reunião do Conselho Deliberativo, justamente para tratar dessa crise no futebol do Clube do Remo, inclusive com manifestações aí marcadas na internet e algumas torcidas organizadas. Antes, já peço muito que você deixe o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de mais 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Remista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Recado também da Araguaia Cervejaria, sempre presente nos jogos do Clube do Remo, tanto no Mangueirão quanto também no Baianão. E você também pode conhecer o espaço que fica lá na Vila Container, na Avenida Magalhães Barada, ambiente climatizado para receber vocês e os seus amigos e provar o melhor chopp do Pará. Bom, galera, eu quero primeiramente conversar com vocês aqui sobre o jogo de ontem do Clube do Remo, né? Um empate frustrante. E a gente, de novo, vai bater na mesma tecla do quanto está sendo de prejudicial para o Clube do Remo estar perdendo pontos em casa. Contando com o jogo de ontem, o Clube do Remo já perdeu 5 pontos como mandante. O Remo tem 4 pontos na competição, os 4 conquistados em casa nos 3 jogos realizados. Ele perdeu para o Volta Redonda na estreia, suou sangue para ganhar da equipe do Floresta com o gol do Ítalo no final do jogo, e ontem frustrou seu torcedor. No primeiro tempo, o Remo até jogou bem, mas não conseguiu fazer o gol numa cobrança de pênalti desperdiçada pelo Ribamar, e no final acabou empatando em 0-0 com a equipe do Tombense. O Tombense também perdeu um pênalti, né, defendido pelo Marcelo Rangel, e o Tombense foi melhor no segundo tempo, ficou mais perto da vitória do que o Clube do Remo. Mas eu queria, nesse vídeo, ontem a gente já gravou o nosso pós-jogo, a live pós-jogo, a gente conversou bastante aqui no canal. Eu queria focar mais especificamente no que falou na coletiva pós-jogo ontem o técnico do Clube do Remo, Gustavo Mourinho, que tentou, de uma certa forma, né, na última pergunta ali, se eu não me engano, pelo Jorge, foi o Jorge lá do canal Meu Poderoso Leão que fez a pergunta, do porquê que o Mourinho insiste tanto em escalar o Lucas Ribamar como titular do Clube do Remo, inclusive sendo questionado do porquê que deixa o Matheus Lucas no banco de reservas. O Matheus Lucas, que foi apresentado recentemente, né, contratado recentemente, tem apenas um jogo feito com a camisa do Clube do Remo na derrota para o Botafogo da Paraíba lá em João Pessoa, e não vem nem entrando nos jogos. O Matheus Lucas nem vem entrando nos jogos, e mais uma partida o Mourinho deixou o Ribamar até o final, achando que o filme contra o Floresta iria se repetir. Lembrando que contra o Floresta, cara, o gol caiu no colo do Clube do Remo, né? A bola sobrou ali depois de um desvio na zaga da equipe do Floresta, e o Ítalo aproveitou e fez o gol da vitória, mas sem essa participação do Ribamar, digamos assim. E ontem, é por isso que eu digo que às vezes não, vem faltando nesse ano de 2024 para esse elenco do Remo, além de qualidade, além de organização tática, falta também personalidade para alguns jogadores. Porque ontem, os jogadores que estão bem tecnicamente, digamos assim, poderiam assumir a responsabilidade para bater o pênalti, né? Poderia ser o Jadson, poderia até ser o próprio Pedro Vitor, que tem crédito com a torcida, apesar de ter vindo aí de um longo tempo sem ser titular da equipe do Clube do Remo, depois de uma lesão que tirou ele de campo por 9 meses.
entregar a bola ali pro Ribamar, que já tinha perdido um gol de cara, né, um cruzamento do Pedro Vitor, ele cabeceou sozinho para fora, totalmente errado, era se arriscar demais, né. E se o Remo consegue fazer aquele gol ali, o Remo traria o apoio do Baianão como um todo. E aconteceu justamente o contrário, o Remo, deixou o Baianão fervendo de raiva, né. O apoio que estava acontecendo até aquele momento virou totalmente contra. A descida para o intervalo foi embaixo de muitas críticas, principalmente ao Ribamar, e também no final do jogo o Ribamar foi o alvo principal. Mas não tem como eximir o seu Gustavo Mourinho da responsabilidade. É ele que treina esse time, é ele que escolhe os titulares e é ele também que faz as mudanças durante o jogo. E ter deixado o Ribamar em campo ontem foi uma situação que a gente não conseguiu entender, de verdade, né? Outra coisa, a gente já cansou de falar também aqui que daquela fala, né, do executivo de futebol Sérgio Papelin, logo quando ele foi apresentado como novo executivo do Clube do Remo, ele disse que se você tem jogador ruim no elenco, uma hora ele vai ferrar contigo, né, para não falar outra coisa aqui, senão o YouTube derruba. Esse discurso ficou na prática, ficou na teoria, porque na prática é totalmente diferente. Na prática, o executivo não faz isso, né. Aconteceram aquelas dispensas ali, mas como um cala-boca para o torcedor, né, daqueles 5 jogadores. Mas a gente sabe que no elenco atual do Clube do Remo ainda existem muitas peças que precisam ser dispensadas. O Ribamar é um cara que encabeça essa lista, né. Eu falei isso inclusive na final do Campeonato Paraense, quando ele perdeu mais aquele caminhão de gols e que custaram pra gente o título do Campeonato Estadual. E a diretoria segue mantendo esse cara. E pelas informações que a gente recebe, é um cara que não ganha um salário baixo. E eu, de verdade, não consigo entender ainda os torcedores que acham que o Ribamar é útil. Ah, porque ele taticamente se entrega, porque ele é um cara esforçado. Gente, a gente já teve grandes centroavantes que vestiram a camisa do Clube do Remo. Não dá para aceitar um cara que tem 2 gols na temporada, que ganha um alto salário e que tem, por exemplo, 37 gols na carreira. É muito pouco, gente, é muito pouco. O Ribamar, ele é um meme do futebol. Ele ficou conhecido como um jogador justamente que perde gols, o centroavante às avessas. E ontem, inclusive, na coletiva pós-jogo, o Mourinho tentou justificar essa escalação do Ribamar, dizendo que ele nos treinamentos é esforçado, que no treinamento ele cumpre as funções táticas que o Mourinho pede. Aí eu me pergunto, será que existe só um trabalho tático feito pelo Mourinho durante a semana? É a impressão que fica, né? Que ele só trabalha de uma forma tática, esse time do Clube do Remo. Por quê? Se nessa formação tática que ele trabalha, o Ribamar é o único que consegue, digamos assim, exercer nos treinamentos, porque no jogo é uma coisa totalmente diferente, por que ele não muda taticamente o time do Remo para adaptar, por exemplo, ao Matheus Lucas, ao Ítalo, ao Canu, seja quem for jogar nessa função de centroavante? Então, não tem como defender a escalação do Ribamar e não tem como eh, concordar com esse posicionamento do Mourinho. O que dá a entender, Mourinho, é que tu tá forçando a barra para sair, cara. É que tu tá fazendo isso de propósito para pegar uma multa e ir embora. Se você não tá satisfeito, entrega o lugar e vai embora, pô. Porque só quem tá se prejudicando com isso. Tu tá se prejudicando como treinador do Clube do Remo, porque o teu currículo vai ficar manchado, e tu tá prejudicando o próprio Clube do Remo também. Porque a diretoria que te contratou não vai ter coragem de te mandar embora, depois pagar outra multa, porque pagaram pro Catalá. Será que vão querer pagar também pro Mourinho? E, de novo, ele ontem exigiu as contratações, mas ele, inclusive, ele falou reforços, reforços. Mesmo assim, Mourinho, mesmo a diretoria não te entregando os reforços que tu pediu, por exemplo, na posição de centroavante, tenho certeza que o Matheus Lucas é melhor que o Ribamar. Eu acho que qualquer jogador hoje que esteja disputando a Série C é melhor do que o Ribamar. E aqui um conselho que eu dou pro Ribamar, se você assistir esse vídeo, cara, investe em outra coisa na tua vida. Pega esse dinheiro que tu ganhou com futebol, investe em outra coisa, sabe? Investe na bolsa de valores, compra criptomoeda, sabe? Abre um negócio para ti próprio, vende alguma coisa na internet, ou faz uma faculdade, faz um concurso público, mas pro futebol não dá mais para ti, irmão. Não dá. Um conselho de verdade, até pela tua, sabe, digamos, segurança, porque tem muitos torcedores imbecis por aí que agem na violência e não vão saber cobrar de ti pessoalmente, por exemplo.
Eu imagino como é que tá a tua cabeça também depois de perder esse pênalti ontem. E perder essa carrada de gols que tu vem perdendo. E a paciência do torcedor, que no início da temporada já estava super esgotada, tá cada vez mais baixa. Tá cada vez mais estourado. E ontem a gente viu na saída do time em campo, torcedores jogando cerveja pro gramado, garrafas plásticas, chinelos. E a gente sabe que isso acaba, de uma certa forma, lá na frente, prejudicando o próprio clube. E olha, depois desses 2 jogos fora de casa contra Náutico e Sampaio Corrêa, não duvide se o Remo não jogar mais no Baenão e levar seus jogos para o Mangueirão. Porque lá fica mais longe da torcida e não tem essa pressão que o Baenão tem. Incrível, né? Como o Baenão virou um estádio hostil para esses jogadores, um Baenão que já salvou a gente até de rebaixamento, como foi em 2006. Se não fosse o Baenão em 2006, o Remo tinha sido rebaixado. Mas enfim, toda essa frouxura do time em campo é reflexo de uma frouxura vinda da diretoria, que não tem pulso para cobrar, não tem pulso para tomar atitude, né? E que está aí o tempo todo se lamentando que não tem dinheiro, que não vai cumprir as promessas de campanha, e o Remo que se lasque. E olha, o Remo só não está hoje na zona de rebaixamento da Série C porque tem times piores que o Remo na competição e porque as equipes gaúchas como Caxias e São José não estão jogando. Porque se estivessem jogando, e se essas equipes, uma ou duas, estivessem um pouquinho melhor que o Remo estaria hoje na zona de rebaixamento. A pontuação é muito preocupante. E eu sigo falando para vocês, faltam 18 pontos a se somar para o Remo não ser rebaixado. Nesse primeiro momento, é o que tem para a gente no campeonato. É lutar contra o rebaixamento, porque esse elenco aí não tem a mínima demonstração de que vai conseguir lutar por uma classificação, principalmente desse treinador insistindo com essas peças que não tem a mínima condição, como o Ribamar lá na frente. Enfim, gente, hoje inclusive vai ter um protesto, falei de algumas organizadas, mas até o momento eu vi só da 33 aí, nessa convocação de manifestação lá em frente à sede social. Hoje vai ter a reunião do Conselho Deliberativo justamente para cobrar essa situação aí do futebol azulino. O executivo de futebol, o presidente, os 2 vices vão, salvo engano, estarem presentes, né? Precisam estar presentes para dar satisfações do porquê o Remo no futebol, nesse momento, está passando por essa crise e o que pode ser feito para a gente espantar essa fase ruim e começar a reagir na Série C. Ontem foi o 5º jogo, gente. Faltam apenas 14 partidas na primeira fase para o Remo definir o seu rumo. E eu estou realmente muito preocupado, porque esse elenco, psicologicamente principalmente, ele está em frangalhos, não dá a mínima condição da gente imaginar que ele vai sair dessa. Galera, hoje à noite a gente vai ter o programa Voz da Galera, às 8 da noite, lá diretamente da Rádio Marajoara. Estarei com meu amigo Gabriel Freitas, com o Ronaldo lá do canal RS Live Sport. O Marcelo Guedes também vai estar por lá para falar do rival. E a gente vai ter o programa A Voz da Galera hoje para falar sobre o final de semana aí do futebol paraense em geral. A gente vai repercutir muito ainda essas situações, esses desdobramentos aí do Clube do Remo depois de mais um resultado ruim. Beleza? Queria muito, inclusive, que vocês comentassem aqui no canal qual, na opinião de vocês, seria a solução nesse momento para o Remo sair dessa crise. Porque, assim, eu vejo muita gente me cobrar, pô, fala isso no teu canal, fala isso, fala aquilo, mas o próprio torcedor do Remo ele não sabe o que fazer, ele está desesperado. Hoje eu amanheci com um monte de mensagens do meu celular, de alguns inscritos, de alguns amigos que torcem para o Remo, desesperados com a fase, mas sem saber o que fazer. Sabe por quê? Porque o Remo é um clube aparelhado hoje, por exemplo, com a atual gestão, que é uma gestão que deu continuidade à gestão passada. Então o Remo hoje ele vive esse aparelhamento. E internamente eu não sei se existe essa cobrança. A cobrança do torcedor feita de fora para dentro, ela existe, e muito. Vocês estão vendo aí como o Baenão está reagindo a cada resultado ruim. Agora, dentro do clube, eu sinceramente não sei. Só quem pode responder isso são os altos remidos e proprietários que escolheram a atual gestão para tocar o clube nos próximos 3 anos. Tá? Eu sei que tem muita gente com interesse político nessa crise que o Remo está vivendo, mas a grande maioria, né, quer ver o Remo bem porque torce para o Remo, quer ver o bem da instituição, seja quem for o presidente. Simplesmente falando isso. Beleza? Queria tanto, muito que vocês comentassem aqui a opinião de vocês, o que o Remo pode fazer em curto prazo, que esses caras precisam fazer aí para que a gente saia dessa situação aí tão complicada na temporada de 2024. Antes de encerrar esse vídeo, quero trazer um recado aqui da DNA Cursos Técnicos para você
investir na área da saúde, com estágio encaminhado para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. Entre em contato nas redes sociais, também no WhatsApp, e descubra as condições dos cursos oferecidos pela DNA Cursos Técnicos. Recado também da Estileira Bonés, para você que quer ter um boné personalizado como o nosso aqui do canal. Entre em contato com a Estileira e faça o seu orçamento com condições especiais para quem segue aqui o Chaves Remista. E o recado também da Vilhena Contabilidade, para você que quer prestar contas aí com a Receita Federal, declaração de imposto de renda sendo entregue, né, até o dia 31 de maio. E também você pode ter outros serviços de contabilidade, como emissão de notas fiscais e também a criação do teu CNPJ. Entre em contato com a Vilhena Contabilidade e faça todos esses serviços sem precisar sair de casa. É isso, galera. Mais uma vez eu peço like de vocês, os comentários, verifique a inscrição no canal, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Aço Paraense. Tamo junto, valeu!